chamado saúde pública baseado em evidência. Tem que ter evidência científica o que estou aqui a falar, porque eu estou aqui a falar para um leque de pessoas que depois vão ter determinadas atitudes e comportamentos em função daquilo que ouviram. Agora, as pessoas estão muito felizes, o mundo científico e o mundo deste HIV a nível mundial, porque entrou um novo grupo de fármacos chamados inibidores de integrase. Vocês sabem que nós, desde que o HIV foi descoberto lá para os anos 1980 e tal, começou o primeiro, que é a azidovudina, o primeiro fármaco, e depois foram produzindo vários antirretrovirais, e nos últimos tempos entrou um novo grupo, que é dos inibidores da integrase, onde entra o raltegravir, onde entra o dolutegravir, que é um dos grandes componentes que faz parte dos nossos antirretrovirais. E nos últimos tempos o mundo está todo feliz porque entrou um fármaco dessa geração chamado cabotegravir. Este cabotegravir, associado a um outro fármaco chamado rilpivirina, está a ser usado de forma injetável. É injetável este fármaco. E para o PrEP, existem pessoas que estão a ser utilizadas para fazer o PrEP. O que elas fazem? A cada 4 semanas fazem uma injeção. O que eu queria dizer é quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Se por um lado realmente está comprovado que o PrEP tem eficácia e tem eficiência para a redução de novos casos, existem uns senão. Vais ter que tomar antirretrovirais ou vais ter que fazer. Estás a se expor já aos medicamentos. Implica que você seja uma pessoa aderente. Os antirretrovirais usados para o tratamento, uma vez iniciados, nunca mais podem ser suspensos. Uma vez iniciados, é para tomar toda a vida. E devem ser tomados na hora certa. Os antirretrovirais, muitas vezes, as pessoas não têm sucesso. Porque hoje toma às 10, amanhã toma às 9, depois da manhã toma às 8. Não, é na hora certa, é para tomar os medicamentos na hora certa. E é aí onde as coisas depois começam a falhar. Porque se a gente não garantir a adesão, só para dizer que existem algumas pessoas, por exemplo, que exposta ao risco, vai fazer profilaxia pós-exposição. Neste mês, um rapaz uma vez foi lá me procurar no CTP. Doutora, eu fui na noite, caí, e então, eu não conheço a moça, a doutora tem que me dar antirretroviral. Eu disse, olha, meu filho, é o seguinte, eu neste preciso momento já estou com dificuldade de garantir antirretroviral para os meus pacientes. Agora, se eu me der o trabalho de todo que caiu na noite tem direito à profilaxia após exposição, no dia seguinte o país não tem antirretroviral. Você tem que começar a mudar de atitude e comportamento. Mas, então, lamento muito, foi uma grande discussão, me disseram que eu estava a ser, não estava a ser, estava a ser muito rígida. Não, é que você nessa transa tanto pode contrair a infecção como não. Vou te dizer uma coisa, se você não contrair, tudo bem, se contrair... Então, existem pessoas que reiteradamente teve acidente hoje, você vai lhe dar antirretrovirais. Dia seguinte, daqui a mais um mês, ele volta a cair outra vez. Foi fazer mais sexo com alguém sem proteção. Depois volta outra vez no hospital, você lhe dá outra vez profilaxia após exposição. Então, essas coisas não são boas. Você está a induzir a resistência. Porque um dia você pode contrair realmente VIH e você precisa de tomar os antirretrovirais. E não vais poder tomá-lo porque você já foi usando, porque você se toma, hoje toma, amanhã não toma, você está a induzir mutações. Então, são essas coisas. Você está a se expor a um fármaco, é químico, está provado cientificamente também que os efeitos tóxicos da medicação são poucos, são reduzidos, mas é preciso ser analisado. Por isso, esse PrEP, sim, está a ser implementado, mas tem que ser um caso
específico em que as pessoas são acompanhadas. Essa pessoa também que está a fazer o PrEP, ela periodicamente tem que fazer exames para saber se ela não se infectou realmente, porque ela, se ela estiver infectada e ela está a tomar simplesmente 2 compostos, ela está a fazer terapia dupla, terapia antirretroviral para tratamento, são quantos compostos? São 3. Aí você vai ter que aumentar. Então, é uma estratégia realmente, tem vantagens, tem desvantagens. Uma delas é a falta de adesão, que as pessoas, infelizmente, algumas delas acabam por desistir, mas também diz, tudo bem, eu sou uma população de risco, vou fazer PrEP para o VIH, vou tomar antirretrovirais, vou tomar tenofovir mais truvada para me proteger contra o VIH, não uso camisinha e vou transando, né, com muitos parceiros. Estou a falar, por exemplo, homens que fazem sexo com outros homens, mulheres que são trabalhadoras de sexo, pessoas que são expostas, né, os camionistas, os mineiros. Então, eu vou transar sem usar preservativo. Tudo bem. Eu vou me proteger contra o VIH. E a hepatite? A sífilis, a gonorreia e outras ITS. O HPV, que é transmissor do papiloma vírus humano, que é um dos grandes causadores de câncer, que nós ultimamente estamos a ver. Eu estou a receber alguns pacientes com câncer anal, principalmente para as pessoas que fazem sexo anal. Tem o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, PrEP não é vacina, não é? As pessoas não estão vacinadas. É realmente um dos caminhos que deve ser, cada caso em que se aplicar o PrEP, deve ser minuciosamente acompanhado. Tem que ser analisado o caso, é preciso que se tenha, e isso é prescrito pelo médico. O médico tem que ser um médico que vai prescrever. Ora, o casal vem lá no consultório, a gente fala, doutora, ele não quer tomar a medicação, vamos fazer a carga viral, o cara não quer mudar, e eles não querem se separar e tomam essa decisão. Mas é algo que também deve ser feito de acordo com as normas de cada país. A ciência diz que sim, pode ser feito, mas depois o país tem que adotar as normas. E nesse quesito, como eu dizia, eu não vou dar uma aula, está aqui a doutora Graça Daniel, está aqui a doutora Tânia, que são vozes autorizadas do INLS, por isso é que eu dizia, não é uma aula, é um assunto que a gente vai fazer um talk show, vamos abordar a questão, e eu estou aberta a questões, a sugestões, a tudo para nós podermos falar sobre este PrEP. As pessoas estão muito contentes com o cabotegravir, porque agora as pessoas podem fazer injeções, porque o cabotegravir pode ser usado para tratar, mas também pode ser usado de forma de profilaxia, pré-exposição, pós-exposição. E estamos aqui para nós podermos abordar. Então, sobre profilaxia, pré-exposição, era tudo que eu tinha, a forma introdutória, e outras coisas vamos poder abordar à medida em que formos falando. Tudo. Obrigado, doutora Ana Lídia. Eu estou também à espera que entre o Rodrigo da OIC, uma organização que está a trabalhar nessa experiência que se está fazendo o PrEP na província de Benguela. Antes de darmos a palavra aos outros intervenientes, vou provocar a doutora Tânia, no sentido de nos dizer o que é que está a acontecer, ou a doutora Graça, o que é que está a acontecer em Benguela, o que é que pode partilhar conosco nesta manhã. Doutora Graça, doutora Tânia, bom dia, o momento é vosso. Bom dia, senhor Coelho, bom dia, caros colegas. Em relação à atividade do PrEP, como a doutora Ana Lídia explicou muito bem, é uma estratégia que é usada para a prevenção, mas é uma estratégia com base em medicamentos retrovirais. Então, é biomédica. Essa estratégia é implementada em vários países, mas tudo é adequado ao contexto e a epidemiologia e a situação comportamental das pessoas que estão a fazer o seu uso.
O PrEP, como os colegas foram bem clarificados pela doutora Ana Lídia, tem de ser usado com responsabilidade, porque estamos a tratar de retrovirais, senão acaba por criar resistência. Então, a sua implementação, como as demais estratégias utilizadas ao longo dos anos pelo nosso Instituto, pelo Ministério da Saúde, tem que ser faseada. Está-se a decorrer um piloto da aceitabilidade do PrEP. Na província de Benguela, há um grupo específico, que é a população-chave, que é, de acordo com os estudos epidemiológicos, tem a maior prevalência nessa patologia. No entanto, após a realização do piloto, vamos ter informações baseadas em evidências comprovadas, se teve uma boa aceitabilidade, se está a decorrer uma boa adequação aos nossos pacientes, para, quiçá, provavelmente, expandir para um outro grupo. Nada pode ser submetido ou posto na função pública ou, do modo geral, na população, sem primeiro fazer uma avaliação da sua aceitabilidade. Porque isso exige que as pessoas façam uso do retroviral todos os dias. E são pessoas que não têm o VIH. Então, nós temos que cautelar a sustentabilidade financeira para ter os medicamentos suficientes para tratar e prevenir. Temos que garantir que as pessoas compreendam como é que se deve tomar um medicamento, que não se toma quando apetece, como a doutora Ana disse, tem critérios, e não é para todas as pessoas. Há pessoas que, por questões de saúde, não podem fazer PrEP. Então, há uma série de critérios que estamos a avaliar. Vamos primeiro fazer o piloto. Após o piloto, como sempre, vamos publicar o resultado do estudo e ver os próximos passos a tomar. Tá bem? Então, estamos ainda na fase de... Estou muito feliz de ouvir, né? Que nós já estamos na fase do piloto. Porque tudo é feito com base na evidência e se os outros já estão a avançar no sentido, com estudos, como eu dizia, que antes de eu vir para cá, eu fui lendo vários estudos, várias pesquisas feitas para chegar até ali, inicialmente com monoterapia, depois com terapia dupla e agora, então, com a entrada do cabotegravir, que é injetável. O mundo está todo com alvoroço do tipo. Por quê? Porque o VIH, a infecção pelo VIH é uma doença cujo o controle é baseado na mudança de comportamento. E as pessoas, durante muito tempo, doutora Tânia, estamos aqui no nosso talk show, né? Vamos conversar, para que não seja tipo uma aula, tipo uma sessão de monoterapia. E o objetivo é mesmo trazer essa dinâmica da conversa. As pessoas têm que mudar de comportamento. E as pessoas, como não querem usar preservativo, as pessoas não querem ser fiéis, as pessoas não querem fazer abstinência. Então, para essas pessoas... Mas se nós também abrimos a brecha de que não, se as pessoas tomarem a ter outra vez, as pessoas já não querem mudar de comportamento. Agora houve essa história de que, afinal de contas, se eu tomar os comprimidos antes, eu posso transar com quem quer que seja, não vou contrair a infecção. Por isso é que a doutora Tânia está aqui a dizer que realmente, e também o que a literatura diz, que tem que ser em grupos específicos, em grupos de risco comprovado, mas, ainda assim, se nós estamos aqui com organizações da sociedade civil, nós temos que continuar a insistir na mudança de comportamentos, atitudes e práticas dessas pessoas, porque realmente está bom, então fica na toma dos comprimidos e eu já não preciso mais, vou tomar o comprimido e tenho a prevenção feita. Mas também os estudos demonstram quem aqui não tomou, aqui as pessoas tomam pílula para não engravidar, né? Sim. Mas também tem muito filho a nascer, porque no dia que tinha que tomar pílula, não tomou. O mesmo vai acontecer com este assunto do PrEP. Tem que tomar os comprimidos todos os dias e depois um dia esqueci-me e tal. Então, tudo bem que você toma o PrEP, mas se você não for uma pessoa aderente, se você não for uma pessoa regrada,
Aí você passa de prevenção, passas a doente e passas a tomar os antirretrovirais como tratamento. Então, muito E a outra questão também que se complementa aqui. As pessoas têm comorbilidade. É verdade. E uma boa parte das pessoas pertencem ao fator hipertenso, drepanocítico. Não é para qualquer. Para fazer o PrEP, estamos a fazer uma análise, consulta, avaliação. Quem está apto a fazer isto ou não. E, colegas, como a doutora disse muito bem, é a questão comportamental. As pessoas pensam, nesses países que estão a fazer o PrEP, estão a encontrar uma outra situação. A redução do uso preservativo. Então, estão a acabar por prevenir, sim, o VIH, mas estão a aumentar a prevalência e incidência em outras ITS. Uma delas é a sífilis e a gonorreia, principalmente adolescentes e jovens, porque não estão a usar preservativo. Esse estudo também comprovou que a taxa de retenção das pessoas no PrEP está a diminuir com o tempo. Começam no primeiro ano, vão muito bem, aguentam o segundo, depois vão reduzindo, porque acham que estão protegidos e já está guardado, então já não tomam devidamente a medicação. E acabam por criar, como a doutora Lídia disse, acabam por criar aquelas situações de resistência, abandona a prevenção e acarreta outros efeitos colaterais. Porque sempre que a gente toma um medicamento, tem que coletar o custo-benefício no seu próprio organismo. Então, tudo é produzido, tudo é feito, mas não é para todos. Então, estamos a começar com o piloto, vamos devagar, com base no que vamos colher desse pequeno estudo que estamos a fazer, vamos paulatinamente avaliar se podemos já implementar ou temos que proletar até ter as condições adequadas para responder à demanda da nossa sociedade. Porque nós temos que reiterar, colegas, que a nossa taxa de retenção em tratamento, infelizmente, também é abaixo de 50%. Nós ainda estamos a lutar com a retenção das pessoas que têm VIH, para manter. Agora, as 1.001 milhões que não têm, para prevenir e tomar o PrEP devidamente, como será? Então, vai carecer de envolvimento de tudo, de preparação psicológica, muita educação, muita responsabilização individual, para não criar outras patologias mais à frente. Mas esse é um processo que estamos a caminhar agora e vamos paulatinamente, com a medida que vamos tendo resultados, sempre colaborar com os colegas, informar, publicar, mostrar os resultados e chamar os colegas. Só queria perguntar à doutora Tânia, dentro deste protocolo que nós estamos a começar a implementar agora como piloto, que fármaco estamos a utilizar para o PrEP? Tenofovir com a lamivudina, com a entecitadina, cabotegravir, qual é o... É o tenofovir. Os colegas têm que ter conhecimento. Isolado. Há que ter conhecimento, colegas, que o PrEP há vários tipos, como a doutora disse. Há oral, que é o mais fácil de tomar e aceitável. Há o injetável, que é a última ciência que se utilizou, mas para manter a conservação da injetável tem que existir cadeia de abastecimento e conservação das vacinas, porque é um método injetável. E há o anel vaginal. O anel vaginal também só pode ser usado em mulheres, também tem a sua particularidade. Então, toda essa combinação de inovações farmacológicas tem restrições. Tal com os métodos contraceptivos, nem todo mundo vai tomar Depo, nem todo mundo vai tomar Milan. De acordo com a sua tipologia, com o seu historial clínico, com o seu exame feito na consulta, a sua avaliação de consulta, é que vai cabementar o uso de um medicamento ou outro, porque isso acaba por ser também um medicamento. É um medicamento que vai tomar antes de ter a patologia. Mas, como eu disse, vamos primeiro terminar o nosso piloto. Com base nisso, vamos ter mais subsídios para informar como é que vamos agir daqui em diante. Tudo em parceria, colaboração com a sociedade civil. Claro que depois cada país também acaba por utilizar o seu guideline. E eu estava a ver, como eu dizia há uns minutos antes de entrar neste debate, como estávamos a conversar em off, e falava dos guidelines de cada... Guidelines são as normas que cada país vai adotar. Tudo bem que a nível... Nos Estados Unidos fazem assim, a forma como as pessoas estão a utilizar estratégias para combater, por exemplo, aqui um dos grupos de risco que pode
pode ser incluso nesse tipo de profilaxia são os usuários de drogas. Mas para você conseguir fazer com que uma pessoa usuária de droga seja aderente a um antirretroviral para tomar todos os dias, é muito difícil. Não sei se percebe. Então, outras pessoas que podem entrar nesse leque de pessoas, para além das pessoas que falamos, existem homens que fazem sexo com outros homens que não vão precisar de fazer o PrEP porque são fiéis, porque conhecem a condição do seu parceiro, porque por exemplo, se o casal é serodiscordante, por exemplo, vamos falar aqui dos casais serodiscordantes que fazem parte da população que pode ser incluída neste PrEP. Mas, hoje também está comprovado, se o casal é serodiscordante e o positivo faz terapia antirretroviral, não há grandes necessidades de incluir esta pessoa para fazer o PrEP. Por quê? Porque, em princípio, quem está a tomar terapia antirretroviral já está com carga viral indetetável e o risco de transmitir reduz consideravelmente. E então, eu penso que estamos aqui a falar com o pessoal da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, que têm uma capacidade de influenciar, de explicar, de educar, de sensibilizar e passar a informação na comunidade. Nós estamos aqui a nível assistencial, precisamos daqueles que entram para a comunidade. E quem entra para a comunidade sois vós. O que tem que sair daqui, das nossas cabeças, o que tem que sair daqui é que PrEP existe. É uma estratégia para reduzir a transmissibilidade do VIH. Consiste na administração de antirretrovirais, em que a pessoa tem que tomar antirretrovirais todos os dias, ou usar os antirretrovirais, ou ser injetável, como as outras realidades, como eu acabei de vos dizer, que noutras realidades já estão na fase de injetáveis, em que a pessoa vai fazer injeção a cada 4 semanas, a cada 6 semanas, ou a cada 8 semanas, tanto como tratamento como prevenção. Para quê? Para que eu, ao me expor ao vírus, o vírus chega lá no organismo, já encontra antirretrovirais e então não entra no meu organismo. Mas é uma estratégia a ter em conta que não é aplicável para toda a população. Por isso, as medidas de prevenção anteriores, as tradicionais, que sempre fomos incentivando, abstinência, isso continua. Nós temos que continuar a trabalhar na comunidade para sensibilizar as pessoas para a mudança de comportamento, mas nós já sabemos que isso também está a falhar. Há muitos anos, andamos muitos anos a falar de que usa preservativo, ele usa hoje, amanhã não usa, depois da manhã. Então, nós também sabemos que as pessoas têm uma grande dificuldade para tomar essas atitudes e comportamentos. O que nós temos estado a assistir é que, apesar de todo esse conhecimento, o número de pessoas que se infectam continua a aumentar. Quando eu estava a ler, também dizia que, por exemplo, nós aqui podemos falar homens que fazem sexo com outros homens, mas existem pessoas que não são homens que fazem sexo com outros homens, mas é um casal em que um tem um comportamento sexual de risco. Tem muita mulher fiel que está a se infectar, sim ou não? Sim. Ela tem... Aqui, se nós começarmos a fazer análise, não vai chegar a antirretroviral para tratar pessoas, porque risco somos todos nós. Somos todos nós, mas estou aqui aberta a outras considerações. Por isso é que eu não preparei aula como tal. O objetivo não é ser uma aula, é levarem isso convosco. Consiste em tomar antirretrovirais. Tem grupos específicos. O país em si começou a fazer esse piloto, mas depois também vai ter que fazer um coisa de normas, de que sim, vamos começar com o PrEP, mas as pessoas que devem ser inclusas nesse PrEP são estas, mas que também não é chegar ali na farmácia, comprou antirretroviral e começou a tomar. Não, como dizia a doutora Tânia, que é preciso
fazer a análise da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem critérios. Por exemplo, o tenofovir é um fármaco que é nefrotóxico. Vocês sabem disso, o tenofovir é um medicamento que pode, com o tempo, provocar danos a nível do rim. Quer dizer que eu, a fazer o PrEP com o tenofovir, depois eu tenho que ter possibilidades de pegar nessa pessoa que está a fazer o uso desse medicamento e fazer monitoria da função renal dela. Ou mesmo antes de lhe dar, eu tenho que estudar para saber, porque a priori possa ser que seja já uma pessoa que não tenha critérios para usar. Se é hipertenso, já vejam lá, ele já é hipertenso. A hipertensão em si cursa com danos, pode levar à lesão renal, a diabetes em si pode levar à lesão renal. Quando eu puser mais o tenofovir como PrEP, quer dizer, então, hoje em dia, mesmo nesta questão dos antirretrovirais, discute-se muito de que não, apesar de ter as normas que são, o tratamento deve ser individualizado, personalizado, porque cada uma das pessoas tem a sua especificidade. Então, nós ainda vamos ter que falar muito sobre o PrEP. Eu penso que é uma questão que nós vamos poder discutir várias vezes, mas de uma maneira introdutória, eu acho que nós estamos num bom caminho e estamos aqui abertos para os nossos colegas que estão, estamos aqui nesse painel via online. O debate está aberto, quem tiver mais alguma contribuição, nós estamos aqui para ouvir. Os que estão na sala, se já ouviram falar do PrEP, se já ouviram falar de alguma experiência, de como é que foi, de como é que não foi, nós estamos abertos a isso. Doutora Ana Lídia. Sim, graças. Bom dia, já levantei a mão há um bom tempo. Sim. Acho que não me cederam a palavra. Muito bom dia a todos. Cedemos sim, já te chamamos até. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom, eu queria só tecer algumas considerações, concordando com tudo que está a ser abordado aqui. Dizer só um reparo aí que o piloto nosso está a decorrer mesmo, não com tenofovir isolado, mas tenofovir e lamivudina, pela seletividade da lamivudina, né? Do ponto de vista de comparação com Truvada, da seletividade da lamivudina. Então, estamos com aquilo que se chama Tenolan, né? Que é o tenofovir e lamivudina. É o que estamos a usar. Dentro dessa reflexão, eu gostaria só de dizer o seguinte, de tudo que já se falou aqui, da mudança de comportamento, né? Que é a chave para o controle da epidemia. E nesta plataforma estão 99,9% de atores que podem levar à sensibilização da mudança de comportamento, porque a população pesquisa, e quando pesquisa dentro das suas limitações, acha que o PrEP é a salvação. Assim mesmo. Mas nós precisamos levar a contextualização. Eu queria partilhar aqui a experiência que nós vivemos com o dolutegravir. Foi a mesma coisa. Quando se ouviu do dolutegravir, todo mundo queria dolutegravir. E quando houve a publicação do estudo de teratogenicidade, houve recuos. E depois houve grandes conversas sobre isso e havia alas que não queriam a introdução do dolutegravir, sem contar com a sua eficácia, e havia alas que aprovaram. Mas era necessário uma reflexão profunda, fazer uma análise profunda, traçar um plano de transição por fases, olhar na sua eficácia, que até hoje tem o grande benefício da supressão viral, né? Então, é como essa estratégia também do PrEP. Quando nós olhamos os países vizinhos, principalmente olhando Moçambique e tudo mais, e todo mundo quer entrar, mas precisamos pôr os pés no chão, refletirmos no nosso contexto. Falou-se muito bem aqui das vantagens e desvantagens, e nós temos a nossa peculiaridade de adesão, de retenção, né? Há estudos em Portugal que mostraram pessoas que aderiram à PrEP. Depois de um tempo foi feito um estudo controle,
havia uma percentagem de reativação que foram, de facto, positivos. Sim. E olha que Portugal fez com tenofovir e entricitabina. Então, precisamos mesmo pôr os pés no chão, estarmos todos ligados, termos o conhecimento e quando formos passar para alguém que precisa deste conhecimento, colocarmos as coisas na mesa como são, mostrar os prós e contras, os benefícios acima de tudo. Era isso. Muito obrigada. Olá, muito obrigada, doutora Graça. E vamos, então, ouvir outros. Não é para ficar inibidos, já vos disse, eu não trouxe aqui uma apresentação, não trouxe aqui um slide para ser uma aula como tal, mas o objetivo é isso. Como eu dizia, o objetivo é começarmos a mexer na nossa cabeça que sim, isso existe, mas para nós começarmos a implementar, precisa, e que as coisas têm que ser muito bem esclarecidas, quem deve beneficiar e quem não deve beneficiar. Vamos lá, Elizabeth. Ok, Elizabeth Fernandes. Eu gostaria de... estive a ler um artigo e eu vi que... Não, primeiro vou dizer, porque nós trabalhamos no programa de adesão e retenção, né? Mas também trabalhamos com casos de pré-exposição. Nós sempre soubemos que era dado um frasco de 30 comprimidos e que o paciente tinha que fazer um comprimido por dia. Então, eu quero saber se esse método anterior também foi eficaz para as suas pré-expostas ao VIH. Mas vocês faziam para pré-exposição ou para pós? Desculpa, para pós-exposição, aliás, para pós-exposição. Agora, estive a ler um artigo em que a pré-exposição dá-se toma um comprimido antes do ato sexual, depois de 24 horas pode tomar 2, mas que era tenofovir e o dolutegravir. Não, já mudou? Não, é o que nós acabamos de dizer agora. Sim. Profilaxia pós-exposição é diferente de profilaxia pré-exposição. Pré, quer dizer, eu não tive contato com vírus. Mesmo na pós-exposição, às vezes, não é porque eu tive contato com vírus, é porque eu tive contato sexual com alguém, por exemplo, uma violência sexual. As crianças ou as pessoas que são expostas à agressão sexual. Nós não conhecemos a condição de seropositividade da pessoa, ou às vezes conhecemos e já está comprovado, e essa pessoa tem carga viral. Aí pegamos nessa pessoa que foi exposta e lhe damos antirretroviral. No caso, não damos a medicação com 2, dávamos a terapia tripla. Dávamos, na altura era Duovir, Clopinavir, dávamos o frasco para as pessoas tomarem os antirretrovirais durante 30 dias. Esse é outro processo. E também está comprovado que a pessoa, ao tomar essa terapia antirretroviral, vai prevenir. Como aconteceu com o PTV, por exemplo. O que acontecia no princípio? No princípio, a mulher tomava, depois interrompia, porque ela não tinha critério de fazer terapia antirretroviral. Não sei se lembram, nós todos fizemos parte do histórico. Se calhar os outros não, os que estão aqui no painel não fazem, mas quando começamos, o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, o país tomou critério para pessoas fazerem terapia antirretroviral. Tinhas que ter um CD4 abaixo de 200, tinhas que ter uma ou outra infecção oportunista, está no estadio 3 e 4 da OMS. Se não estivesses nesse estadio, se ficasses grávida, ias para o PTV, tomavas antirretroviral, mas quando terminasse esse período de gestação, interrompia-se a terapia e a pessoa... Depois, o que acontecia? A pessoa já engravidou agora, este ano, usava antirretrovirais, depois ficava mais um outro ano, havia pessoas que anualmente estavam grávidas. O que nós estamos a fazer quando estamos a dar antirretrovirais na gravidez, na província? Estamos a fazer uma profilaxia, na verdade, estamos a fazer uma profilaxia ao bebê. Ele está exposto ao vírus do VIH, mas é uma profilaxia pós-exposição. Vamos dar antirretroviral na mãe, para quê? Para reduzir a transmissão do VIH ao filho. O enfermeiro, o médico, o profissional da saúde estava a trabalhar
picou-se com uma agulha de um doente seropositivo. Ele corre risco de contrair VIH. O que é que se faz? Dá-se antirretrovirais durante 30 dias e depois acompanha-se a pessoa para nós demonstrarmos que essa pessoa, a partir desse acidente ocupacional, não contraiu HIV. PrEP é diferente do pós. O que tem que acontecer é aquilo que a literatura diz. A pessoa tem que tomar antirretrovirais antes, não é por exemplo, eu tomo agora e vou transar agora. Não, por quê? Porque o antirretroviral tem que estar na corrente sanguínea, na eventualidade do vírus entrar, ele tem que encontrar os antirretrovirais para que ele não te infecte. Então, quer dizer, é um programa em que eu tomo já os antirretrovirais previamente. Pode ser, e eu acho que eu aqui posso pedir o subsídio da doutora Tânia e da doutora Graça, aquilo que lhe é começar antes, por exemplo, uma semana antes, eu já estou a tomar e depois eu vou me expor. Mas não sei se você consegue perceber, porque eu tenho que ter circulação, eu tenho que ter, o que é que eu posso dizer? Os medicamentos, quando nós tomamos os medicamentos, eles têm um tempo de vida útil. Ele vai circular, depois chega uma determinada altura que ele atinge o pico na corrente sanguínea, depois chega uma determinada altura que ele começa a ser eliminado. Ele começa a ser eliminado, quer pelo rim ou quer pelo fígado, começam a eliminar esse fármaco. Por isso é que o fármaco, para ser tomado, o comprimido para ser tomado, ele tem que ter um tempo, é por isso que uns tomam-se de 24 em 24 horas, ele tem que ser a dose certa e na hora certa. Por isso é que você vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Por quê? Porque pensa-se que ele vai ter um tempo que ele vai subir e depois daquela altura, quando ele começa a diminuir, você já tem que pôr o outro. Para quê? Para nunca diminuir a quantidade do medicamento ali, porque para ele poder fazer efeito. Vamos tomar antibiótico, amoxicilina, um comprimido a cada 8 horas. Por quê? Porque ele vai entrar, vai agir, vai matar a bactéria. Depois, a cada 8 horas, ele já está diminuindo, já tem que entrar o outro fármaco para podermos ter resultado. No VIH também é a mesma coisa. Se você tomar um antirretroviral agora e vai transar, o que vai acontecer é que na hora em que se entrar o vírus, ele pode te infectar. Por quê? Porque naquela hora você ainda não fez absorção gastrointestinal, ainda não foi no estômago, até a ponto de ser distribuído na corrente sanguínea. A defesa ainda não está lá. Você meteu o tiro no próprio pé. Então, por isso é que nós estamos aqui, tanto eu, tanto a doutora Graça, tanto todo mundo que está aqui no painel, estamos a dizer, sim, é um processo, é uma estratégia que deve ser analisada e as pessoas têm que compreender. Nós temos problemas muito sérios. Olha, hoje eu não trabalho só para o VIH, eu trabalho com tuberculose, eu trabalho com malária, eu trabalho com raiva, eu trabalho, como eu vos disse, eu estou a trabalhar no CT, eu estou a trabalhar com endemias e pandemias do país. Vos digo, o drama da tuberculose é grande. E a tuberculose é para tomar medicamentos durante 6 meses e as pessoas abandonam. Vocês não imaginam a taxa de abandono dos antivacinais. O drama, a morte. O que acontece com as pessoas? As pessoas internam no hospital, tomam medicamento durante 15 dias, deixou de tossir, deixou de ficar com dificuldade respiratória, vai para a sociedade tomar todos os pacotinhos, fumar todos os tipos de lhamba, né? Minha lhamba, eu já lhes falo, meus colegas que fumam lhamba que nem eu, né? Andamos a fumar, 2, 3, quando ele chega lá no hospital, ele te pede, faz favor mesmo, vou tomar. Mas depois dele sair daí, ele não vai tomar. Então, o PrEP é tomar antirretrovirais todos os dias, na hora certa, mas eu não tenho HIV. Eu estou a tomar antirretrovirais para me prevenir contra o HIV. É por isso que isso é feito em pessoas
previamente identificadas. Em cada caso, é preciso sensibilizar e é preciso que esta pessoa seja acompanhada, como disse a doutora Graça. Alguns depois acabam por se infectar, porque eu dei aqui um exemplo bem prático. Tomamos pílula para não engravidar, mas ainda assim nós engravidamos. Por quê? Porque um dia tomamos e outro dia não tomamos. Então, como tal, Elizabeth, eu muito sinceramente não sei, mas a doutora Graça explicou-nos que o que está a ser feito em Angola, eu disse-vos que este PrEP, quando começou a ser implementado, e nós já estivemos nesses encontros, usavam gel, sim, usavam anéis, eram sempre estudos. Faziam antirretrovirais em anéis, faziam em gel para homens que fazem sexo com outros homens, muita coisa que as pessoas foram fazendo e depois começaram com tenofovir isolado, tomava-se tenofovir, os estudos demonstraram que havia eficácia no uso do tenofovir isolado, mas agora viram que, afinal de contas, tem que associar mais outro fármaco, ou é o Truvada, que é o tenofovir e a entricitabina, ou é o tenolam. No nosso caso, estamos a usar o tenolam, como disse a doutora Graça, que é tenofovir mais lavivudina, terapia dupla. E eu estou a dizer, tem que estar demonstrado de que você não está infectado, porque se você estiver infectado, você não pode tomar terapia dupla, você tem que tomar terapia tripla. Então, este processo, cá em Angola estamos a fazer com os dois, mas eu acabei de dizer agora que agora com a entrada do caboclo gravir, as pessoas estão todas felizes do tipo que agora eu vou fazer uma injeção, e vocês costumam encontrar muitas pessoas que viajam, que leem, que investigam. Não, agora tem injeção, todo mundo pode fazer a sua injeção e estar prevenido, mas não é por ali, o caminho não é por ali. É um dos caminhos, mas não é totalitário. Ele deve ser sempre usado com o reforço da mudança de comportamentos, atitudes e práticas. Continua, tem os seus prós, tem os seus contras, e tem que ser feito de uma maneira organizada, para que não seja desorganizado. Porque é aquilo que nós estamos a dizer. Vocês imaginaram aqui em Angola, se a gente falar e as pessoas forem ler que, na verdade, é só tomar um antirretroviral durante X tempo. Algumas pessoas já sabem. As pessoas são muito viajadas. Não, eu sei, já sabem, mas o que vai acontecer, Benedito? Você vai sustentar isso? Vamos uma mão levantada? Vamos tentar fazer a abordagem. Não, vamos continuar ainda aqui na sala com o Benedito, depois passamos para o virtual. Já com o Benedito. Kelson. Espera, deixa-me ver. Kelson. Não é só chamar o Kelson, pergunta se ele... Kelson, então. Kelson, bom dia. Bom dia, doutora Assunção. Como estão? Sim, estamos bem. Muito obrigada. Meu nome é Kelson Manuel, mais conhecido por Iris Manuel, educador de par da Organização Interação Comunitária OIC. Ok. Sou um dos inquiridores do estudo que está a ser feito cá em Benguela, que é o estudo do projeto piloto do PrEP. Sim. Para a população-chave HSH e MTS. O estudo que a doutora estava aí a mencionar, o estudo que está a ser feito aqui, nós estamos a trabalhar no sentido para dizer que o PrEP cá em Benguela está a ser feito com muito sucesso, estamos a ter bastantes resultados, que era uma necessidade enorme do VH. Já tem... Kelson, estamos a ouvi-lo com dificuldade. Tem um resultado. Kelson, o som, estamos a ouvi-lo com muito... Não consigo perceber. Estamos com problema de comunicação, não estamos a percebê-lo como deve ser. Acredito que deve ser problema de rede. Sim, posiciona, se calhar às vezes... Dá para me ouvir agora? Estamos, sim. Ok, muito obrigado. Conforme eu estava a dizer,
Benguela é a província que foi escolhida para o estudo do projeto piloto, Sim. que é o do PrEP para a população-chave, HSH e as MTS. E nós estamos a trabalhar no sentido, apesar da dificuldade, na sensibilização ou na aceitação dos mesmos beneficiários para a tomada da mesma medicação. E nós estamos aqui a fazer esse estudo, vai ser feito em 3 meses. Esse mês de junho é o último mês. E para partilhar a experiência que nós estamos a ter sucesso, porque a população foi bem sensibilizada, tanto as MTS como os HSH, estão a aderir ao projeto, estão a aderir ao PrEP, estão a se prevenir contra o VIH, sinônimo de que nas próximas vezes, após o término desse estudo, já poderiam expandir para mais outras províncias e, se for possível, até a população no geral. Apesar de que algumas pessoas ainda não aceitam porque tem aquele tabu de que se eu tomar vão pensar que eu sou portador do VIH positivo, mas mesmo assim há pessoas que felizmente olham pelo lado positivo, que é a prevenção para eles mesmos individualmente. Então aderem os serviços ou aderem o PrEP. Embora que um dos protocolos para a pessoa aderir ao PrEP é a necessidade de fazer 2 tipos de teste, para além do teste do VIH. Ela é submetida ao teste do hepatite B e o creatinina. Se tiver os resultados dos mesmos testes positivos, a pessoa não vai aderir o PrEP, mas felizmente não temos muitos casos de hepatite B positivo, nem mesmo até de creatinina. Então, esse é o motivo pelo qual nós conseguimos dar uma informação sensata e correta de que cá em Benguela o estudo do PrEP está a ser bem realizado e estamos a ter resultados positivos. Muito Obrigado, era só isso que eu queria partilhar com o pessoal. Obrigada, Kelson, por nos falares na primeira pessoa, nas pessoas que estão lá na comunidade. Conseguiram perceber, e para reforçar a ideia do que nós já falamos aqui, ele falou da creatinina, e eu vos falei da creatinina. A creatinina é o exame que é realizado para ver se o teu rim está funcionando como deve ser. Por quê? Porque o tenofovir, que é usado para o PrEP, é nefrotóxico, provoca danos a nível do rim. Então, se você já tem problemas renais, em princípio, é preciso a gente fazer uma análise se você, em casos de que pessoas que fazem o tratamento antirretroviral, que tomam antirretroviral como terapia e não como PrEP, faz-se ajustes para que a pessoa possa usar o tenofovir ou a própria lamivudina, porque a lamivudina também tem que se fazer ajustes para pessoas que têm problemas a nível renal. E estou feliz de ouvir que antes da pessoa ser inclusa nesse estudo, é preciso fazer uma avaliação renal. Mas ele diz que está a ter um bom sucesso, está a ter uma boa adesão, porém, estudos feitos noutros, é aquilo que a gente diz, nós implementamos, o que estamos a implementar aqui já foi implementado em outras regiões, já foi estudado, foi provado cientificamente que realmente tem benefício. Só que tem benefício se forem cumpridos esses pressupostos. E um dos pressupostos é a adesão e a retenção. Ele está fazendo um estudo por 3 meses, quiçá daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, uma pessoa tomar antirretrovirais durante 2 anos, 3 anos. O que acontece é que normalmente as pessoas acabam por desistir. O que acontece também é que as pessoas às vezes não são aderentes, não tomam todos os dias, esquecem-se algumas vezes. E aí, nesses esquecimentos, é que vai fazer com que, em vez de te protegeres, acabas por contrair também a infecção. E outra questão que nós colocamos é PrEP, sim, mas se você continuar a ter esse comportamento, não te protegeres com preservativos, com outras coisas, você vai te prevenir contra o VIH. Você vai te prevenir contra
O tenofovir, graças a Deus, é o fármaco que é usado para o tratamento da hepatite B. Então, se calhar o PrEP para o VIH também vai ser PrEP para a hepatite, mas nós, para a hepatite, você tem vacina. A hepatite B tem vacinação. A pessoa pode se prevenir contra a hepatite B vacinando-se, não é? Não precisa tomar antirretrovirais para te proteger. Mas há quem toma. Sim. Então, como eu ia dizendo, mas você se expõe a outras infecções. O HPV, eu estou a falar que estou muito preocupada. Ainda bem que eu estou com o Kelson, que está a falar desse estudo que está a ser feito nos homens que fazem sexo com outros homens. E tenho constatado há alguns dias, com um pouco de preocupação, a presença do câncer anal, por causa de um vírus que tem uma propagação tão elevada quanto do VIH, chamado HPV, papiloma vírus humano. Então, eu vou me prevenir contra o VIH, mas vou me deixar descoberto para contrair outras infecções, entre as quais essas, que depois podem levar a pessoa a ter câncer. Então, eu continuo a reforçar que eu estou a falar com pessoas que têm que ter um conhecimento de entrar para a comunidade, mas continuar a insistir que sim, é uma estratégia para reduzir a transmissibilidade do VIH, mas devemos continuar a reforçar todas as outras medidas. Estamos abertas para mais. Vocês chegaram agora, já começamos a falar do PrEP. Alguém já ouviu falar do PrEP? Tem algum conhecimento sobre? Tem alguma dúvida? Alguma questão que queiram colocar? E nós estamos à vossa disposição. Filha, tu tens que ver aqui, minha assistente. Sim, tens que ver aqui. Muito obrigado e parabéns à doutora Ana Lídia, à doutora Graça e à doutora Tânia, que eu vim acompanhando, estou aqui do CETEP, de noite, e tenho que voltar a fazer noites para compensar o turno do outro colega. Portanto, mas vim acompanhando e antes, parabenizar a forma como colocaram as questões e dizer que algumas coisas, por acaso, nós vamos nos sentir felizes porque aquelas preocupações que nos foram sendo colocadas pelas pessoas, principalmente pessoas dos grupos das populações chaves e outras, aos poucos vão sendo mitigadas com a implementação de projetos como estes. Mas, ainda assim, há muito que se fazer para podermos trazer a compreensão das pessoas e dizer que PrEP sim, mas temos que ter o cuidado para que não evoluamos para um número muito grande de resistências antirretrovirais, porque se não abordarmos isso com alguma seriedade, vamos correr este risco. E alguém, quando vinha, a pessoa que me trouxe, colocou a seguinte questão, porque eu estava a vir ouvindo, e colocou a seguinte questão. E faço questão de trazê-la aqui, porque pode ser uma questão de outras pessoas também. E a questão foi a seguinte: se a doutora disse que temos de ter cuidado por causa da resistência, né, da possível resistência, pessoas que eventualmente fazem o tratamento, então, se eu sou um bom aderente ao tratamento, ou seja, sim, eu já faço o tenofovir há algum tempo, e de repente, por alguma razão, deixei de fazer o tenofovir e depois criou essa resistência, enfim. Imaginem que eu amanhã, por alguma razão, depois já não estou com este parceiro que é ser discordante, e por uma outra via, um dia amanhã contraia o vírus. Não sei se é nesses moldes que ele colocou bem a questão, mas agora estou um bocadinho, não consigo enquadrar bem, mas a preocupação dele é: eu hoje estou a usar o tenofovir como PrEP, e amanhã, por alguma razão, eu contraio o VIH. Que conselho é que se deixa para aquelas pessoas? O que é mais seguro? É continuar a usar o preservativo? Ou para casais, estamos a falar para casais que vivem
os dois, e há fidelidade, há outros tipos de comportamento, porque é preciso também levar esse elemento. Depois não é um indivíduo que diz que vai fazer PrEP, mas é um indivíduo que é desobediente à medicação, é desobediente a um conjunto de fatores. Então, que mensagem que a doutora deixa para esta pessoa, né, e para outras pessoas? Essa é a primeira questão. A outra questão é em relação à PrEP. Eu penso que, não obstante estamos a discutir isso, nós temos um grupo de pessoas vivendo com VIH que são muito viajados. E por quê? E sabe-se que aqui em Angola, por causa do estigma e discriminação, é um grupo muito grande que foi tentando buscar informações fora. E muitas dessas informações, as pessoas já encontraram lá fora onde têm ido. Ao implementarmos aqui, está a ser apenas assim, uma espécie de um lembrete. Isso é aquilo que eu já ouvi. Então é preciso massificar essa informação que a doutora passa aqui agora. Nós, as organizações que trabalham nisso. E a estratégia do Instituto, a estratégia do governo devia ser, para além daquilo que o Instituto está a fazer, tá? Virar-se para as organizações da sociedade civil e dizer assim, vocês que estão na comunidade, levem esta mensagem. Treinar técnicos das organizações da sociedade civil para que estes abagajados vão para as comunidades, principalmente para esses grupos específicos, explicar tal como as três doutoras explicaram aqui, a doutora Tânia, a doutora Graça e a doutora Ana Lídia, e dizer que, olha, PrEP sim, mas as condições são estas e aquelas, os riscos prós são estes e os contras são estes. E com isto, trazemos as pessoas à luz, porque, sobretudo na população-chave, há uma ansiedade, há um desejo do PrEP. Mas conversas que só pensa que PrEP é só isso, é só tomar e depois está tudo bem. Porque muita gente pode estar imunizada, não é? Tomando o PrEP. Eu já ouvi alguém dizer que tomando, ela até fazia injetado. Não estamos a perceber. Espera. Eu tive uma conversa com alguém que vive em França e que ele dizia que já fazia injetável em França e que ele estava imunizado. E ele disse que não, que ele devia voltar. Quando ele voltasse, teve ficado de férias, e quando ele voltasse, fosse ter com o educador dele ou com algum ativista que lhe explicasse melhor sobre o PrEP, porque ele já tinha uma consciência de que estava imunizado. Por fazer injetável. A grande preocupação vai sempre, minha época, a maioria de nós, com isso que acabou de dizer o colega, somos agentes comunitários há muitos anos. E a preocupação vai nessa, eu não diria talvez quebra de informação, mas o alcance talvez. Por quê? Porque a quebra ou alcance, nós precisamos saber, primeiramente, o que de facto não leva à consciencialização da nossa população. Porque temos um exemplo prático, por exemplo, temos um exemplo prático da profilaxia pós-exposição. Muitas famílias não têm esse alcance. A menina é violada e ainda não sabem que há necessidade urgente de levar a sua filha para o hospital, a sua neta ou o que for, para o hospital, para poder fazer essa profilaxia. Então, ali é um problema sério. Precisamos identificá-lo, porque agora vamos colocar esta tipo exposição antes, né? Antes, pré-exposição. Já não temos dificuldade na pós, agora vamos colocar a pré, e então é preciso analisar esses fatos, para quando for colocado nas comunidades, nós temos certeza que a informação vai ser passada e vai ser passada bem, porque esta vem complicar um bocadinho mais em relação, pelo que percebi, a outra profilaxia, certo? Então a informação tem que estar clara e sabemos todos que há investimentos nesse sentido. Já houve uma quebra no processo, 2008 que eu comecei, até hoje já sentimos uma quebra na informação, mas graças a Deus, de um período a esta parte, tem-se formado muito os nossos técnicos, mas então identificar aonde realmente está o problema para podermos atacar, porque a população precisa receber bem para não termos danos maiores, porque caso contrário. E por isso é que estamos aqui, nós estamos aqui hoje, acho que a começar esta fase de educação, isto dentro de uma área que é da doutora Tânia, que é o chamado IEC, Informação, Educação e Comunicação. Nós estamos a passar este conhecimento a vós, estamos a começar, não vamos terminar por aqui, vamos continuar a fazer esses talk shows, esses pequenos debates, para dizer que realmente isso existe. Voltando para a questão que o Benedito colocou,
que é do casal serodiscordante. Aqui nós temos que trabalhar uma questão. Não é, nós estamos a falar que o casal serodiscordante, que vai fazer PrEP, é numa condição em que o parceiro que é positivo não é aderente à medicação, não toma antirretrovirais, não sei se está a entender, tem carga viral detetável, por exemplo, para não fazer com que o outro que é negativo contraia. Então, nós vamos dar antirretrovirais no indivíduo que é negativo. Mas o que é normal nos casais serodiscordantes é pegar o indivíduo que é positivo e lhe dar TARV, terapia antirretroviral. Está comprovado cientificamente. O indivíduo que é VIH positivo e está a tomar TARV tem carga viral indetetável, por isso é que nós estamos aí era 90, agora estamos 95, em que temos que dar antirretrovirais nas pessoas que são portadoras do VIH, porque nós não precisaríamos chegar no PrEP. Se nós fizéssemos bem o 95, era também uma das estratégias que reduz a transmissibilidade, porque está comprovado que TASP, tratamento é prevenção. Um indivíduo que é VIH positivo, que toma antirretrovirais de uma maneira correta, vai ter carga viral indetetável. Ainda que ele vá ter contato sexual com alguém sem proteção, o risco dele transmitir a doença é reduzida. Vocês me entendem? Então, quando nós estamos a dizer que são grupos específicos, é por isso que cada caso deve ser bem analisado. Porque se eu sou casal serodiscordante, mas o meu parceiro toma terapia antirretroviral regular, está com carga viral indetetável, o risco desse indivíduo transmitir é reduzidíssimo. E temos prova disso de pessoas que vivem há muito tempo, que são casais serodiscordantes, em que um faz terapia antirretroviral e vivem e não contraíram a infecção. Não são esses grupos que devem merecer do PrEP. Os que devem merecer ele é um casal, você já sabe que o seu marido que o seu parceiro mas ele não adere ao tratamento antirretroviral, por exemplo, e ele tem uma carga viral elevadíssima. Então, vamos pegar no indivíduo que é negativo e vamos lhe dar antirretrovirais para prevenir. Essa é a profilaxia pré, ainda não teve contato com o vírus. Mas continuamos a dizer, continua sempre o mas. É preciso que essa pessoa seja acompanhada, porque possa ser que ela está a fazer o PrEP, mas ao longo do tempo, por qualquer falha do processo, ela já passou, deixou de ser uma pessoa negativa, já passou para positiva. Aí eu não vou lhe fazer PrEP, vou lhe fazer TASP, vou fazer terapia antirretroviral para ela fazer o tratamento. Então, é essa informação que nós estamos a passar aqui, que deve ser clara. Nesta sessão, aqui onde nós estamos, desculpa. A Tânia, sim, está bem, vou já passar para a Tânia. Nesta informação que nós estamos a passar, queremos passar, estamos a trazer esse conceito, mas queremos deixar claro que essa informação tem que estar clara e evidente e está bem, coloquem as questões, porque vocês não podem sair daqui com dúvidas, porque se vocês saírem com dúvidas e não saírem bem esclarecidos, é uma informação que vai passar e vai passar ao contrário, e as pessoas vão compreender de uma maneira errada, e em vez de nós fazermos bem, vamos fazer mal. Doutora Tânia. Doutora Ana Lídia, obrigada, porque a doutora já que respondeu o que eu ia passar, já foi ultrapassado. Eu acho que o foco principal dessa ateliê é focar nos protocolos existentes e não nos pilotos que ainda não estão em prática, colegas. Como ativistas, como parceiros, estamos sempre no grupo de prevenção a conversar. Vamos promover os serviços em vigor. A profilaxia pós-exposição está em vigor já há mais de 6 ou 7 anos. No entanto, poucas pessoas conhecem nosso dever de informar as pessoas para a mudança do comportamento e no comportamento de risco encaminhar para a unidade. O PrEP é um piloto, um estudo que está a ser feito agora, colegas. Não tem que ser divulgado uma coisa que você ainda não tem evidência no teu país. Primeiro faz o estudo em grupos pequenos, quando tiver evidência científica, é que vai fazer uma divulgação em conferência de imprensa. Até lá, está-se a realizar um piloto, sim senhora, e vamos aguardar o estudo do piloto. Nós, como ativistas, temos que trabalhar na questão comportamental.
A melhor estratégia, como a doutora Leila referiu, é o paciente vivendo, fazer a medicação, que é mandatório, para o seu bem-estar e do seu parceiro. Quem é negativo, usar preservativo. Evitar a partilha de objetos cortantes. Fazer a abstinência ou fidelidade. Então, são atitudes comportamentais que nós temos que trabalhar na educação comportamental. Porque mesmo com o medicamento, as pessoas vão pensando que o medicamento é salvação, quando com a salvação é o seu próprio comportamento, não se pôr em risco. E a medicação, a doutora Graça já tinha referido, a medicação que está a ser utilizada é a intercitabina, é o que o tenofovir para hepatite. A intercitabina é a que estamos usando no piloto. Então, vamos avaliar, esperar o resultado deste piloto para depois divulgar o que é que foi aprendido, a aceitação das pessoas, a adesão, a retenção. Isto é importante. Mas só vamos ter informação com o tempo. Por isso estamos a fazer esse piloto para ter bases para informar com certeza e não com informação de outros países. Porque todos os países passaram por essa fase. Todo mundo começa por um piloto, numa zona, num grupo específico. E à medida que vai se obtendo resultados, vai se expandindo ou vai se protelando. Então, vamos ir com calma primeiro, acabar o piloto, vamos divulgar o resultado e, com base juntos, pensar como é que vamos trabalhar. Até lá, vamos trabalhar na questão comportamental, da responsabilidade individual e coletiva das pessoas. Quem tem VH tem que fazer medicação, quem não tem, tem que continuar a fazer o uso preservativo para se proteger. Eu acho que é o nosso papel nesse momento. Doutora... E divulgar a profilaxia pós-exposição, que é uma coisa que está sendo muito negligenciada da nossa parte. Doutora Tânia. Sim. Não vou dizer corrigir o seu pensamento, mas melhorar do ponto de vista da interação que estamos a fazer. O PrEP é uma estratégia que já está a ser usada no mundo há muitos anos e a nível da região em que Angola faz parte também. E nós que temos estado a participar dos encontros regionais, quando nos colocam a questão do PrEP em relação a Angola, nós temos alguma dificuldade de abordar a questão, porque não temos aqui o tal estudo que agora começou. Mas isso não invalida a abordagem. Isso não invalida a abordagem. É importante que as pessoas, sobretudo os nossos ativistas nas comunidades, comecem a falar de coisas que já existem e que são consideradas estratégias internacionais e têm sucesso. Agora, naturalmente, em relação ao piloto que está a acontecer em Benguela, aí sim, temos que dizer que em relação a isso temos que esperar pelos resultados. Não podemos condicionar a abordagem do PrEP ao estudo piloto que está a acontecer em Benguela. Isso não é correto. O que temos de fazer é continuar a abordar as estratégias internacionais aceites e com sucesso em diferentes países da região, e aqui no caso Moçambique, né, onde o PrEP está a fazer um sucesso inquestionável, trazer essa abordagem para Angola, começarmos a falar deste problema e depois, quando tivermos os resultados do estudo de Benguela, do piloto que estamos a fazer em Benguela, aí sim dizer que em relação ao piloto o resultado é SS. Mas, repito, a abordagem em relação ao PrEP, ao POS e as outras estratégias de prevenção, nós devemos começar a fazê-la independentemente de estarmos a fazer esse exercício em Angola. Temos de ter uma visão global, né, para depois trazer a abordagem local. Portanto, não estou a contrariar a sua visão, estou só a defender a necessidade de continuarmos a debater e a conversar sobre assuntos, né, que são internacionalmente aceitáveis, apesar de algumas dessas estratégias ainda não estarem a ser aplicadas em Angola. Mas exatamente isso, senhor Coelho. Exatamente isso. Temos que trabalhar na comunicação, mas de forma harmonizada e correta. Estamos a ser aplicada em outros países. No momento, não estamos a aplicar, estamos a realizar um piloto e vamos ter mais subsídios para analisar se vamos expandir ou não. Até lá, temos em curso isto e aquilo, que a gente tem utilizado para salvaguardar o bem-estar dos nossos pacientes seronegativos positivos. Porque mesmo com PrEP,
é mandatório que se faça o uso preservativo, mesmo a nível internacional. É um pacote de prevenção combinada. O uso do PrEP não invalida o uso preservativo. E isso estamos a debater em todas as conferências. Estamos a encontrar esses estudos, a evidência de Moçambique, África do Sul. O uso preservativo está a decrescer, está a aumentar o número de gonorreia, clamídia e sífilis nos adolescentes e jovens, e estão a começar a aderir ao PrEP. Mas ao fim de um ano, o número de pessoas que começou até o final do ano vai reduzindo, ou seja, as pessoas não estão a cumprir. Tomam quando convém e acabam por criar outros constrangimentos. Então, vamos trabalhando na comunicação, mas referindo-se ao que a gente tem em vigor, e vamos estudando outras estratégias de prevenir o VIH. E é este o objetivo do nosso ateliê de hoje. Quando eu comecei, infelizmente, nós temos muitos problemas de horários, cá em África, em Angola em particular, porque se as pessoas estivessem aqui logo do princípio, perceberiam que nós começamos com uma parte introdutória muito boa, em que eu dizia que realmente hoje o nosso principal objetivo é dizer que isso existe, o que é feito, o que é que se faz nesse PrEP, e é o que nós temos que, no final de tudo, sair daqui consciencializados. PrEP é uma estratégia que visa reduzir a transmissão do VIH. É uma coisa que consiste em administrar antirretrovirais em pessoas que não são VIH positivas, que ainda não foram expostas, porque é diferente do pós. Por exemplo, tem pessoas que foram expostas e que depois tomam antirretroviral. E que aqui em Angola, eu dizia, quando eu fui falando do assunto, dizia que acabei por pedir o subsídio da doutora Tânia e da doutora Graça, como sendo pessoas do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, que têm que zelar pelas normas do país. Eu estava a falar daquilo que é o científico e expliquei que realmente estudos científicos demonstraram, eu continuo a insistir isso, que nós estamos a falar aqui é aquilo que está baseado na evidência científica. Estudos demonstram que realmente o uso de terapia antirretroviral numa pessoa negativa, mas com os tais condicionalismos todos, é preciso ter mais com aquilo, demonstrou que realmente a redução com monoterapia foi inferior com terapia dupla, e agora estou a dizer que com a entrada deste cabotegravir com ribavirin, que é uma associação do inibidor de integrase com um inibidor análogo, que é injetável, como disse aqui a Elizabeth, que a nível internacional, as pessoas, vocês vão dizer, vocês agora em Angola, vocês ainda estão a tomar comprimidos, mas nós aqui em França, aqui em Portugal, estamos simplesmente a fazer uma injeção de XX e nunca pode. E as pessoas ficam a pensar que pelo facto de estarem a fazer essa injeção, estão a ser vacinadas ou estão imunes totalmente ao VIH, quando, na verdade, as pessoas estão a fazer essa profilaxia, que deve ser constante, e que depois vamos lá ver, você está a tomar um fármaco, você está a tomar um medicamento, está a expor a um químico, é quimioprofilaxia, está a tomar um medicamento, que, do mesmo jeito como os medicamentos tratam, mas também depois tem os seus efeitos colaterais e que no futuro você vai poder manusear. Como eu vos disse, o tenofovir é nefrotóxico. A lamivudina também não pode ser usada em pessoas com insuficiência renal. Então, você está a dizer, olha, eu vou começar a tomar agora tenofovir, e que depois, no futuro, vou me proteger contra o vírus do VIH, mas também estou a provocar, estou a mexer o meu pequeno rim. Então, essas coisas têm que ser todas bem passadas e as pessoas têm que ter a possibilidade de escolher. Né? As pessoas têm que ter a possibilidade de escolha. Difícil é quando a gente tem o conhecimento e a gente não tem a possibilidade realmente de fazer as escolhas. Cada um depois vai assumir, mas aqui, pares serodiscordantes. Todos aqueles que são positivos, se só as pessoas que são positivas tomassem antirretrovirais como deve ser,
já reduziríamos a grande transmissibilidade. O problema é que muitos que estão infectados ainda não conhecem o seu estado sorológico. Na verdade, mais do que lhes trazer para eles fazerem o PrEP, eu começar a trazer esses parceiros para testá-los, porque possa ser que se nós pensássemos num piloto ou num estudo, é só a minha cabeça que está a pensar alto. Vimos o impacto disso quando saiu aquela notícia da ministra dizer que haveria testagem massiva, é uma informação dessa, nós sentimos logo, não é uma pergunta, só um comentário. Sim. Sentimos logo o impacto disso. As pessoas ficam logo atordoadas quando se fala no assunto, porque ainda não se tem consciencialização sobre o próprio VIH, né? A necessidade que eu tenho de fazer o teste, por que eu vou fazer? Não temos essa consciencialização. Mas também faz parte, talvez, da informação. Né? Nós já estamos há anos a informar isso. Só que o VIH, a história dele, ele já está velhinho, já está com 40 anos, né? O cara já não tem 40 anos. Aí 40 anos é a idade da plenitude, hein? Ele já tem mais de 40 e poucos anos. O VIH já está... infelizmente, há anos atrás nós ouvíamos as pessoas não têm informação, até nos dias de hoje não têm informação, mas nós sabemos muito bem que as pessoas que têm resistência à tomada de comportamentos e atitudes saudáveis não são os menos informados, são os que têm informação. A informação não implica necessariamente a mudança de comportamento, porque nós temos resistências enormes para mudar de comportamento. Das experiências com o chefe, com o Dr. Coelho, fomos dar palestra nas Forças Armadas, no tempo do Chicão e outros, e eu lá falar sobre o VIH, convencida de que todo mundo estava a ouvir e que eu estava a falar. Quando eu dei as costas, eles olharam para mim e disseram que eu tinha um rabo fantástico. Quer dizer, em vez de eles acatarem os meus conselhos, que eu estava a falar sobre... Eles saíram daí e eles você viu aquela gaja, estudaram-me ali, fizeram um estudo da anatomia, fisiologia. Então, vocês têm um trabalho daqueles árduos e nós estamos aqui para vos apoiar. Talvez numa próxima oportunidade. Numa próxima oportunidade vamos fazer Azevedo pode intervir. Vamos fazer, se calhar, uma aula como tal. Eu vim para cá porque me disseram que não era uma aula como tal, era um talk show em que nós podíamos onde podíamos fazer um debate. Mas se quiserem, depois que a gente prepare com coisas de evidências científicas, com estudos... Não, quando for a aula, os participantes vão contribuir, vão precisar a pagar para valorizar o conhecimento, não chegarem tarde, essas coisas todas. Azevedo, tem a mão levantada, muito bom dia e seja bem-vindo. Sua contribuição para o nosso tema de hoje. Muito obrigado. Quero desejar bom dia a todos que estão presentes online. Infelizmente não pude estar aí presente, mas estou a acompanhar agora o debate. Acho que a ideia deste encontro é para falarmos um bocadinho de uma questão que já existe a nível do mundo, assim como o presidente Coelho mencionou, não é uma coisa nova. Infelizmente, ou felizmente, já começamos o trabalho em Angola, que está no seu percurso, mas ainda assim não deixa de nós, de facto, abordarmos, falamos o que é o PrEP, quais são os fundamentos, o que é que faz, por que é que existe, quais são as experiências de outros países. Então, eu acho que o debate é saudável desde que as pessoas falam com a informação própria. Primeiro, deixa eu dizer que como não acompanhei o início da atividade, claro que fiquei sem saber o que conversou-se, mas não há problemas nenhum, apenas para referir que o PrEP é um tratamento, ou posso assim dizer, que qualquer um pode aderir. Qualquer pessoa, desde que não seja VIH positivo, né, desde que não seja portadora do VIH, ou uma pessoa vivendo, assim que falamos, pode aderir o PrEP, mas, claro, sempre com consulta médica, né? Sempre a falar com o seu médico para saber como está o estado de saúde, porque sabe que o PrEP não pode ser tomado também por qualquer pessoa. Quem tem que ter um nível de idade, tem que ter um nível de peso,
Portanto, não é qualquer pessoa que pode tomar o PrEP porque quer tomar. Então, é bom que haja uma consulta. Portanto, já há estudos a nível do mundo que, de facto, ao introduzir o PrEP, a transmissão, as novas infecções diminuíram até 30% a 40%, dependendo de qual é a região, e uma delas, que existem estudos muito bons, é no Brasil, no São Paulo, que é especialista muito bom nesse aspecto. Portanto, é de saudar a iniciativa da ANASO e que, de facto, a conversa seja mesmo de nós entendemos como ela funciona, onde existe, como os outros países estão a fazer, e também não é aplaudir o país, o Instituto, por, de facto, começar o piloto em Benguela e, de facto, assim que tiverem os resultados, chamar as organizações, as pessoas para apresentar esse resultado e começar, de facto, a treinar os ativistas para passar as palavras, assim como a doutora mencionou e como a senhora Tânia mencionou. É importante que as pessoas conheçam a informação correta do que é o PrEP, como se usa, e, de facto, também a outra intervenção, que é o pós, né? Que é o pós-exposição, que é o PEP. Portanto, eu queria só dizer essas palavras e agradecer por este encontro. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que, em síntese, só foi acalmatar o que nós já abordamos. Infelizmente, já tratamos sobre isso. Já falamos de tudo isso. Muito obrigada pela sua intervenção. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão vamos começar a devagar, sair um bocadinho do tema, e não é isso. O principal objetivo, acho que nós já estamos quase esgotados. Sorry. Vamos lá, sim. Desculpa lá, querida. Vamos lá, era para dar... Não, a água vai para não cair no chão. Muito obrigado pela sua oportunidade. Eu disse no princípio que eu venho representar a Associação dos Mineiros de Angola e hoje nós enfrentamos grandes dificuldades sobre o HIV. Os mineiros mudam de parceiro. Não está a se ouvir, não está a se ouvir. Sim. Eu venho da ATRAN, da Associação dos Mineiros de Angola. Eu trabalho nas minas, e as minas hoje são tidas como os grandes locais de contaminação do HIV, da tuberculose. Hoje já se fala também da sílica. Nós nunca tivemos informados desse pormenor, sílica, ou de sílica. Mas hoje já estamos a falar sobre isso. Eu não pertenço à saúde, então eu domino muito pouco essa matéria. Mas, em conformidade a isso, quero exprimir aqui a minha preocupação. Que modos é que nós vamos utilizar para levarmos esse conhecimento nos outros locais? Imagine alguém que está aqui, nós somos a associação, estou aqui em Luanda, uma equipe está em alguma das províncias a fazer esse trabalho de palestras, passar a informação aos funcionários. E a minha preocupação é quais métodos ou com quem eu devo combinar para encontrar a metodologia de informação para levar para as entidades patronais. As minas têm dificuldade porque não dão acesso a qualquer cidadão. Nós temos encontrado essa dificuldade e, nesse momento, o Quango é a única área que nos recebeu para nós podermos ter um encontro com os trabalhadores ou com todos os participantes daquela área de produção. As outras áreas não nos deram acesso e é gente que faz a economia do país, mas é essa juventude que morre. Enveredam mais pelas bebedeiras e aquelas bebidas tradicionais, se eu posso dizer assim, e, entretanto, não se apresentam nos locais de saúde
Então, temos encontrado essa dificuldade. Doutora Ana Lídia, eu gostaria que nos desse, ou desse a mim uma explicação, seja documental, seja verbal, conforme fosse preciso, para que nós possamos inserir dentro do nosso trabalho de palestras e outro método aos moradores, aos residentes, principalmente a família dos mineiros que estão ali ao redor das minas, naquelas explosões de rochas e tal, surgem muitas enfermidades e não estamos preocupados, de facto, com essa situação. É uma orientação que eu gostaria de receber da parte da doutora. Obrigado. Obrigada, porque já a questão é ampla, né? Já não tem a ver com PrEP especificamente. Nos traz aqui uma questão de um grupo populacional específico, que são os minérios, né? E as coisas sempre baseadas na evidência. Saúde pública realizada em evidência. Vamos ser como a água. A água, ou ela rompe, ou ela contorna. Falou de um grande desafio, que é o obstáculo de penetração naquelas áreas, para poder ter acesso à população que deve beneficiar dessa informação. Não necessariamente do PrEP só, porque me colocou aqui várias questões que têm a ver com a própria saúde, completo bem-estar, não só nas ITS, mas me falou também da silica, né? Da silicose, que é uma doença pulmonar muito frequente nas pessoas que estão expostas nas minas. Você está me falar de um aspecto que é o chamado saúde ocupacional ou medicina do trabalho. É uma especialidade de saúde pública que existem regras. Toda empresa que se preze como tal tem que se preocupar com a saúde dos seus funcionários. Não tem simplesmente que trabalhar, mas sim tem que se preocupar com coisa. Primeira coisa que eu queria saber, nestas instituições, nessas empresas, existe este grupo de saúde ocupacional? Algumas empresas que têm convênio, por exemplo, com a Indiama, né? A Indiama, por exemplo, nas Lundas, Lunda Sul, penso que algumas vezes já fomos convidados para ir fazer programas de prevenção, palestras de VIH-Sida nestas empresas específicas, como Catoca. Catoca faz parte de uma das empresas que se preocupa muito com esse assunto do VIH da sua população. Não sei se parou, só que nós também o combate depois reduziu. Depois entrou a Covid, depois entrou outras coisas e as coisas estiveram paradas. Estamos aqui mesmo para recomeçar. Tens que elaborar um projeto. E isso, acredito que podes falar com o subsídio do senhor Coelho da NASO. A NASO também tem vários projetos em que o seu projeto será, você não sei como é que você vai designá-lo, mas é um projeto em que você vai definir quais são as suas áreas de ação. As suas áreas de ação pode ser, por exemplo, a sensibilização e a educação. Então, se você vai na empresa com um documento bem escrito, com tudo bem elaborado, com tudo bem, mas é tal coisa. Não é possível a gente entrar na empresa se nós não envolvermos o líder. O líder ou as lideranças das empresas ou as lideranças da comunidade têm que perceber que aquilo é um problema. Porque o grande problema é esse, é que nós estamos aqui, nós é que estamos a conseguir perceber que nós tem um problema e eles próprios não sentem que aquilo é um problema. E não vai dar resultado. Por quê? Porque nós vamos querer chegar na comunidade do outro. Estás a falar com alguém que até certo ponto já teve a possibilidade de ir para essas comunidades e trabalhar. E o que nós fazíamos era mesmo isso. Primeiro tem que envolver os líderes têm que perceber que realmente esse é um problema. Porque se o líder não tem conhecimento, ele vai se tornar a principal barreira. Não sei como é que a gente faz, a gente traz esse líder, ele vai ter que participar, ele próprio tem que estar envolvido. Benedito, já vamos chegar até ali. Então, eu estou aqui a demonstrar
vários caminhos que podemos, meandros, que podemos utilizar para nós chegarmos a esta população. Depois de nós termos a nossa população, nós vamos passar a informação. Porque aqui já não é a informação que tem a ver com o PrEP, é mesmo da percepção de que eles precisam de mudar de comportamentos, atitudes e práticas. Podem ser feitas campanhas de sensibilização, podemos fazer campanhas para testar, fazer um diagnóstico, ter um rastreio, saber se as pessoas estão ou não estão, para elas poderem ter tratamento também, porque com certeza tem muita gente que provavelmente faz parte dos 90%, dos 95% que tem a infecção, mas ainda não conhecem a sua condição. Então, PrEP é uma estratégia, mas não é a única. Temos várias, e uma delas é essa. A educação para a saúde, a sensibilização, a testagem, o rastreio, o tratamento antirretroviral, saber onde é que as pessoas podem ter assistência, mas eu acredito que já tem unidades que fazem tratamento de pessoas com VIH no país todo. Nós até fizemos parte da equipe que foi levar esse tratamento e agora o INLS continua com esse trabalho de implantar serviços a nível de todo o país. Hoje o tratamento de VIH-Sida não está centralizado, está descentralizado, mas as pessoas precisam de aderir. Um dos grandes problemas que existe é que as pessoas são diagnosticadas, começam a terapia antirretroviral, mas depois abandonam os serviços. E isso é uma das coisas que está fazendo com que haja insucesso na prevenção. Então, hoje, meu conselho, e acho que o Benedito também quer lhe dar algum subsídio, e aqui tem pessoas das organizações da sociedade civil, porque vós mesmo é que tendes, nós temos feito, fazem-se algumas palestras, fazem algumas campanhas na televisão, faz algumas vezes na rádio, fizemos algumas coisas, mas nós precisamos de um grande envolvimento da comunidade. Precisas de te tornar um líder forte. Precisas primeiro, para si, eu acho que primeiro você tem que se potencializar. Primeiro você próprio tem que ter conhecimento do VIH e não só, de como é que se previne, porque você falou aqui bem claro que você não é um profissional da saúde e não lida muito, mas estás na liderança, você, o líder, tem que estar potenciado. E hoje já começaste esse caminho, pelo facto de você estar aqui e teres um bocado deste conhecimento. Potencia-te, potencia mais alguns, faz uma equipe boa, criem um projeto e vamos avançar. Naquilo que vocês precisarem, nós estaremos aqui para apoiar. Benedito, mais alguma coisa, doutor? Bem, fui ultrapassado nessa última parte, no entanto, dizer que um dos grandes problemas hoje, nosso problema das organizações da sociedade civil, e às vezes queremos chegar para uma zona onde queremos implementar um projeto, implementar o projeto sem identificar o problema real. E às vezes contrastamos com o projeto que vamos levar para aí e a necessidade real do local. Muitas vezes você vai para um sítio e diz, por acaso eu recebi um projeto idêntico ao vosso, mas a questão é que ele não disse por que ele quer trazer isso aqui, qual é a razão. Eu sugeria a esta pessoa que fizesse um DRP aqui, para identificarmos se esse de facto o problema é imediato ou um outro problema, mas aí depois as organizações não voltam. E a outra questão é a questão de voltar, e nós organizações às vezes identificamos o problema está bem identificado, queremos mandar alguém, por exemplo, para uma palestra, para um sítio, e mandamos alguém que, ao invés de ir palestrar, sai de lá palestrado. Por quê? Porque hoje a questão do VIH, existem pessoas que já estão vividas, dizia, e participaram em palestra, participaram em organizações, alguns até informações que têm conhecimentos. E quando vai para lá alguém, depois fica a titubear em relação ao tema, acabou e fecha o caminho para todas as outras organizações que têm também para ir, porque depois dizem, não, é para vocês quando vêm para aqui, fazem o pior e tal. Então, primeiro é isso que disse a doutora, preparar-se, conhecer de facto, e muitas das vezes, se não tiver o técnico na organização capaz, e a NASA tem feito isso, por exemplo, a pessoa do seu presidente, tem identificado pessoas a nível das várias organizações, quem vai responder, até mesmo na imprensa, para este tema vai fulano, para este tema vai fulano. É o fulano que está na outra organização, e isso vamos desembocar naquilo que é cooperação entre as organizações. Vou solicitar o presidente da NATO, preciso de alguém que me fale
do tema A, B e C no sítio X. Ele vai dizer, olha, a pessoa ideal é a fulana ou é o fulano. Para depois não levarmos um tema e depois nos perdermos dentro do tema e criarmos barreiras para as outras organizações que pretendem trazer projetos. Penso que é nesse âmbito. Formação. Só para dizer, eu fui funcionário do Catoca e sindicalista. Entretanto, eu conheço as populações onde eu me dirijo. Mas sabe que existe a mudança de funcionalidade. Hoje está um diretor, amanhã está outro diretor, e cada um vem e coloca a sua papel. Tudo isso faz com que a funcionalidade dos organismos criados muda de figura. Há tempos tivemos o Dr. Ganga Júnior, se bem, vamos dizer assim, Catoca é uma das empresas onde eu trabalhei e que, em matéria de saúde, está bem organizada. Posso fazer um pedido? Sim. É só para não perdermos o foco. Sim. Nós temos um tempo previsto para fazer essa abordagem. Depois, ao nosso nível, com a doutora Ana Lídia, que mais do que funcionária pública é pioneira no ativismo, vamos continuar a abordar isso, né, no sentido de potenciarmos uns aos outros. Né? Aqui a ideia é os fortes apoiarem os fracos. Mas é só para não fugirmos do foco da questão, porque também já estamos no limite do tempo, se nos permitir. Tem a bondade. Então, antes de voltar à doutora Ana Lídia, eu quero provocar os colegas de Benguela, porque o PREP está a acontecer em Benguela. Estou a ver aí o Adérito, o Fernando, o Castilho. Seguramente vocês estão a acompanhar esse exercício em Benguela. Qual é a percepção que vocês têm do PREP no geral e daquilo que está a ser feito no âmbito do piloto? Colegas de Benguela, o momento é vosso. Adérito. Bom dia, já que chamaram pelo meu nome, muito obrigado. Quando vocês conseguem me ouvir? Estamos a ouvi-lo, sim. Muito obrigado, parabéns pelo tema, parabéns pelo encontro, que Deus... Desculpa só, um minuto só, deixa eu só pedir para baixarem um volume aqui ao lado do escritório, tá? Por favor, um minuto, desculpa só. Baixem só um pouco esse volume, por favor. Desculpa mesmo, peço desculpa. Eu, ultimamente, tenho acompanhado muitas questões e tenho tido um posicionamento que parece muito diferente e menos patriota que outros. Para mim, é bem-vindo qualquer um projeto, qualquer uma ideia. E eu sou daquele que olho primeiro o respeito e a valorização da vida humana. E eu vou questionando, perguntando. Estamos a fazer um projeto desse gênero para cumprir uma agenda, para justificar valores ou para salvar vidas humanas? Por quê? Eu pergunto-me sempre, todos os dias, será que o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, tem acompanhado dados que são divulgados com o alto número de dono de pessoas vivendo com VIH na medicação, VIH, estão a abandonar a medicação, estão a ter resistência na medicação? Teremos sucesso com aqueles que não estão vivendo com VIH? Por que fator? Nós estamos a esquecer que nós somos uma população que, na sua maioria, é pobre. Ninguém vai seguir rigorosamente a medicação com barriga vazia.
O nosso grande problema em Angola, de não estarmos com grandes sucessos, é porque não estamos a olhar a razão, a vida humana, o estado socioeconômico das pessoas vivendo com VIH. Maior parte das pessoas vivendo com VIH que visitam as unidades de saúde são pessoas da periferia, são pessoas com uma situação econômica baixa. Nós que trabalhamos nos GAMs com essas pessoas, nós vemos, nós sentimos quando elas morrem, que nós não desejamos, o quanto encontramos sacos de medicamentos em casa. E eu pergunto, esse projeto é bom, sim senhora, mas vamos ter sucesso quando nós, as próprias pessoas que vivem com VIH, estão a abandonar a medicação? Começo por ali e depois talvez possa continuar para não ser muito extenso e não roubar o tempo dos outros. Muito obrigado pela disponibilidade. Adérito, não, antes de voltarmos à doutora Ana Lídia, vamos só terminar, Benguela. Castilho e Singelo, completem só também o vosso raciocínio para depois voltarmos à doutora Ana Lídia, por favor. Ok, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Castilho. Muito obrigado. Sim. É para dizer que Benguela acordou no lugar e estamos a acompanhar atentamente esta abordagem. É para nós motivo de muita satisfação e também de muita confiança, porque estamos a ver que é um espaço que pode reforçar o nosso conhecimento enquanto ativista, tanto no combate e controle do VIH. Nós não temos muita coisa, o que nós queremos é pedir que esta abordagem continue, porque na verdade faz-nos muita falta. Eu pessoalmente que vos falo, sou pioneiro na luta contra o VIH-Sida, mas esta abordagem é para mim uma novidade e eu gostaria que pudéssemos abordar com mais promenores no sentido de deixar-nos mais reforçados e falarmos essa questão do VIH com propriedade. Tanto nas intervenções que passaram, deixaram-me muito preocupado, porque são questões que têm muito a ver e exigem muita mudança de comportamento. E há muitos fatores que concorrem, portanto, para que a nossa capacidade de percepção seja posta em causa. Tal conforme o Adérito acabou de dizer, na verdade, são muitos fatores que devem ser postos na mesa, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, dos fatores que contribuem para que, mesmo havendo conhecimento, tal conforme a doutora já havia dito, mesmo havendo conhecimento, ainda continuamos a registrar tanto o surgimento de novos casos e dentro das pessoas que tanto têm mesmo pleno conhecimento de como esta doença se transmite e as formas de prevenção. Tanto é mesmo só para incentivar que esta abordagem continue, e também ali felicitar a NASO por ter criado esse espaço e dizer que nós estamos tanto bastante satisfeitos com esse espaço. Precisamos que então seja o início de uma abordagem tão como esta, que é muito importante e muito necessária. Muito obrigado. Bem, obrigada, Benguela, por estas contribuições. Nós todos que andamos na luta contra o VIH-Sida sentimos essas grandes dificuldades que foram colocadas principalmente pelo Adérito, da retenção, da pobreza, da fome, e não é de hoje, é de vários anos, e às vezes foram implementados alguns projetos para reduzir. Quem vai reduzir a pobreza não somos nós, nem a Organização da Sociedade Civil, nem tampouco o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA. O combate à pobreza faz parte de um plano de desenvolvimento global do país, com estratégias bem definidas,
Mas nós, organizações da sociedade civil, nós, Ministério da Saúde, podemos orientar as pessoas que com os seus recursos, a nível local e a nível comunitário, claro que se nos derem apoio, se conseguirmos apoios é muito bom, essas coisas aí são espadas de dois gumes. Eu lembro-me daquele projeto que davam leite às mães de pessoas, mulheres que eram seropositivas, que era para darem leite nos filhos, e aquele leite não servia para os filhos. E a mulher nunca mais parava de parir, porque ela sabia que toda vez que ela estivesse grávida, isso podia lhe trazer benefício. É como tudo. Há coisas que às vezes nós pensamos que com isso nós estamos a ajudar, mas em vez de nós estarmos a ajudar, nós acabamos por trazer outras situações. Para nós hoje falar do PrEP, que é o nosso foco, não vou fugir, nem vou falar de outras estratégias, não vou falar de outras situações. Penso que concordo com Castilho, sim senhora, nós vamos continuar. Eu não trouxe uma formação como tal, não trouxe um tema como tal, mas com a NASO vamos trabalhar para nós realizarmos e com o Instituto, até que a doutora Tânia, nós somos todos parceiros, estamos aqui para incentivar a NASO a criarmos debates outra vez sobre o assunto, até que isso comece a encaixar nos nossos ouvidos. As pessoas comecem a falar do PrEP, do POSP, do TASP, do PTV, olha os termos, chefe, né? Do testar e tratar, do 90-90-90, nascer livre para brilhar, coisas que são estratégias e caminhos que já existem entre nós. Vamos potenciar o que já existe, que estava adormecido, e vamos trazer o PrEP, que para nós está a ser uma coisa nova. Está a ser nova aqui em Angola, mas que a nível do mundo já evoluiu, como eu já expliquei, né, que estudos já foram feitos ao longo dos anos e não há dúvida que realmente o PrEP traz o seu benefício. Claro que ele deve ser implementado paulatinamente, como disse a doutora Tânia, para nós não provocarmos rupturas, né? Senão vamos romper o que já existia por causa do novo, e não é esse o nosso objetivo. O novo só vem potenciar o que já existe. O PrEP, se for implementado, vai vir reforçar as estratégias que já tivemos no passado, que se também estão adormecidas, devem ser. Então, continuar a trabalhar para que as pessoas realmente tenham retenção, adesão. Essa questão da fome é uma questão que pode ser abordada. Eu, quando trabalhava com os meus doentes, eu dizia sempre: comam a batata doce, comam a mendeleca, comam coisas que, a nível local, as pessoas podem ter acesso. Eu tenho que educá-las de como é que elas podem ter alimentação saudável. E nós já fizemos formações aqui, que falamos sobre alimentação saudável. Então, vamos ter que fazer um pacote de formação, onde vamos incluir temas como alimentação em pessoas vivendo com VIH, cuidados paliativos em pessoas com adesão, retenção, voltarmos outra vez a fazermos aquilo, pacote de formação. Eu acho que eu continuo IEC, sim senhora, informação, educação. Vamos formar pessoas e vamos comunicar, estamos sim num bom caminho, e juntos, sim, podemos mudar o rumo, ninguém caminha só. E dizer aos parceiros da comunidade que realmente, a nível de desenvolvimento sustentável, hoje, os que falam sobre saúde pública falam sobre isso. O poder está na comunidade. A comunidade tem que estar envolvida em todas as políticas. Não pode ser implementada nenhuma política onde a comunidade não é envolvida. Nós termos consciência de que nós, as lideranças, as comunidades comecem a liderar. Então, as comunidades têm que liderar. Nós, tu, eu, nós, todos que estamos aqui, fizemos parte dessa comunidade, temos que liderar. O problema é que às vezes nós ficamos aqui e queremos que as coisas mudem,
não fizemos absolutamente nada. E estamos sempre à espera que os outros façam e apontar o dedo. Não. Nós não vamos conseguir sair do marasmo em que estamos, do VIH-Sida, da tuberculose, da malária, se nós continuarmos a apontar o dedo. Eu quero pessoas que, sim, senhora, apontem as dificuldades, mas que também proponham soluções. Alô, doutora? Sim, faz favor. Sim, Castilho. Obrigado. Sim, senhora. Doutora, é para dizer o seguinte. Eu fiz referência ao que o senhor Adérito falou, não no sentido de que não, senhor Castilho, tenhamos alguém como responsável. Não, Castilho, exato, mas é para não há dizer nenhum o seguinte. problema, não há nenhum problema da explanação que fizeram. Não. Sim. Não é isso. Não perceba assim, está a ver? Exato, mas também... Desde a comunicação, não. Exato. Não estou a contrariar nada Exato. Estou aqui a trazer... Não, eu estou a perceber. Não, estou a perceber, doutora. Então, e nisto também quero dar o meu contributo, olhando para aquilo que foi a inquietação do Adérito, no sentido de que se nós mudarmos de comportamento, não é? Estamos a olhar, por exemplo, para as pessoas vivendo, que o Adérito fez referência. Se nós mudarmos de comportamento no sentido de despertar em nós, a cada um de nós, tanto o sentido e o espírito de solidariedade, essas pessoas que estão nas comunidades a passar necessidade são muito poucas, né? Em relação ao número de pessoas na comunidade que têm pelo menos o mínimo para dar a mão ao seu próximo. Também para dizer que eu também não concordo quando a gente tem que olhar para um ministério, temos que olhar para uma instituição como sendo responsável dos problemas que nesse momento enfermam a sociedade. É para dizer que nós devemos mudar de comportamento e a cada um de nós começar a fazer alguma coisa, aquilo que cada um de nós pode fazer. Tanto vamos olhar para a sociedade como um todo e tem instituições que podem trabalhar no sentido de minimizar tanto o problema das pessoas vivendo. Estou a falar, por exemplo, das mínimas condições, sobretudo para aqueles que abandonam o tratamento por falta de condições alimentares. As igrejas estão na comunidade que têm essa responsabilidade e essa missão de olhar para o seu próximo. Para além das igrejas, estão as empresas, estão as pessoas singulares. Então, é só para dizer que não é, eu também não estou de acordo quando a gente tem que dizer que alguém que é responsável por esses problemas todos que a sociedade está a atravessar. É mais ou menos por aí. Não, também não foi essa a minha... Se foi isso que perceberam, eu peço, retiro tudo isso, não é... A doutora Bramanta, queria só deixar aqui Bem, eu vi com alguma... vi a questão do companheiro Adérito, Benguela, dizer que a preocupação do companheiro Adérito é a preocupação de muita gente. Mas eu queria partilhar com os companheiros aqui e no virtual alguma experiência. Nós adotamos, a minha organização tem estado a passar por algumas questões e pelo facto de não termos financiamento para realizar grandes ações, adotamos fazer visitas e acompanhamento a alguns pacientes específicos no âmbito do dote comunitário, pacientes que fazem segmentos no CETEP. Por quê? Porque a maior parte de nós, alguns de nós trabalham lá e outros estão próximos dali. E achamos que a Caçaca e o Calumbo, aquela zona, tem pessoas que, aquelas que padeceram de tuberculose, têm alta, achamos que devíamos fazer o acompanhamento no âmbito do dote comunitário nas suas residências. O que constatamos? A maior parte das pessoas que têm estado a abandonar o tratamento, quer antirretroviral, quer os antibacilares, são pessoas que alegavam falta de alimentação. Mas estas pessoas têm na sua porta, todas as tardes, há um grupo de pessoas que, por exemplo, todas as tardes, vendem o peixe, cacuço, o peixe do rio, vendem essas pessoas, porque ou os filhos, ou o irmão, ou o marido, ou alguém de casa tira o peixe do rio e vende. Essas pessoas vendem produtos do campo, vendem mamão, vendem alguma fruta, vendem alguma verdura também tirada do campo.
mas não tem alimentação. O que acontece? Quer vender a folha, quer vender o mamão, quer vender a batata doce para comprar a massa, o arroz e percebemos que a nossa grande preocupação ali é, para além desta, que é educar sobre dote comunitário, acompanhar o dote comunitário, é fundamentalmente educar as pessoas a se manterem, ou seja, fazerem cumprir o âmbito nutricional com aquilo que se tem. E aqui a doutora Ana Lídia faz uma chamada de atenção que precisamos nos formar nesse quesito. Um dos elementos que nós temos para identificar como é que essa pessoa se mantém até aqui, o que é que tem à sua volta que pode ser utilizado, outra vez potencializado, ou melhorado, ou alguma forma, buscar consulta de um nutricionista, alguém para nos orientar como é que podemos usar o que essa pessoa tem, de modo a essa pessoa não morrer de fome. Os debates começam a ficar... levantou a mão a Dérito Chiluca. Não sei se vamos até que hora? Até as 12 horas? Na verdade, estamos a fazer uma pausa por causa do lanche que está ligeiramente atrasado. Mas a minha proposta está relacionada com a sua visão. Podemos se entender que o debate já está saudável. Já está a começar a fugir do tema. Então, o principal foco hoje é nós abordarmos a questão do PrEP. E estou a ver que, infelizmente, estamos a sair do foco da nossa discussão hoje, e o nosso principal objetivo é que a nossa mensagem tem que passar. PrEP é uma estratégia para reduzir, e posso responder aqui em voz alta ao adérito, PrEP não é uma estratégia do INLS, não é uma estratégia de Angola. PrEP é uma estratégia mundial, é uma estratégia que já está a ser implementada a nível mundial. Se hoje estamos a falar do PrEP em Angola, bem haja, porque já vamos atrasados em relação aos outros. Nós, quando começamos a ouvir PrEPs em conferência, quer em Washington, quer em Durban, quer não sei aonde, sempre falaram do PrEP. Começaram com o PrEP a usarem gel, anéis, passaram para o tenofovir isolado, passaram para o tenofovir combinado, hoje estamos no cabotegravir com ribavirin, hoje já estamos em fase de injeções. PrEP não é uma estratégia nossa, não é de Angola, não é do INLS, não é minha. É uma evidência científica que diz temos mais uma arma para reduzir a transmissão do HIV. Não é a única. E ela deve ser usada de maneira combinada. Não significa que, pelo facto de nós estarmos a falar do PrEP, vamos abandonar as outras estratégias. Antes, pelo contrário, o PrEP vem para reforçar as estratégias que já existem. O que tem que ser feito é que tem que ser bem feito. Vamos utilizar, melhorar aquilo que está mal, que precisa de ser melhorado, quer no acompanhamento antirretroviral, quer no diagnóstico das pessoas, quer todas as políticas que foram implementadas até agora, se calhar não foram mal implementadas, precisam de ser melhoradas naquilo que for possível, aquilo que depende de nós como sociedade civil estamos a fazer, e uma das formas que temos que fazer é essa, de podermos sentar e conversar e transmitir conhecimentos. Então, caros participantes, nesse debate de hoje, PrEP existe, é a prevenção através de antirretrovirais para uma pessoa que ainda não foi exposta, mas é algo que não se implementa de uma maneira desregrada, não é qualquer um que vai para a farmácia e decide que eu agora vou começar a tomar, é um processo que é acompanhado, é preciso fazer análise de cada um dos casos e dizer quem aderir deve ser aderente à medicação, ser pontual, se não o fizer, também, em vez de ser um benefício, vai ser mais um problema. E nós não queremos trazer aqui uma estratégia que, em vez de nos ajudar a melhorar, vai ainda piorar o que já existe. Não vamos implementar aqui uma estratégia de dar antirretrovirais nas pessoas
que ainda não têm VIH, quando nós ainda estamos com dificuldade de dar antirretrovirais nas pessoas que já têm e que também podem vir para aqui aflitos, estão a rasca, estão a se sentir mal, você lhe dá medicamento, mas quando ele melhora, abandona. Há certas pessoas que, sim, senhora, dizem que abandonam porque não têm condições, mas também tem muitas pessoas que abandonam porque abandonaram. Então, isso é um debate muito bom. Eu quero agradecer, peço perdão a quem eu se calhar não fui bem percebida, a quem eu falei alguma palavra que não é uma palavra correta. Quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida pela NASO de trazer isto aqui em conversa. Eu não trouxe uma aula como tal, porque achei que nós devíamos fazer esse debate integrado. Quanto a outros problemas que têm a ver com a terapia antirretroviral do país, um dia vamos falar só de terapia antirretroviral, outro dia vamos falar só de resistência antirretroviral.